Para falarmos a respeito de terapias corporais, existe uma certa particularidade no uso desse termo, que é evidentemente que toda terapia vai, de alguma forma, lidar com o corpo. Mas o termo terapias corporais, digamos assim, que de um modo geral, lidam com movimentos do corpo ou com contatos sensíveis sobre a pele, sobre o corpo. Digamos que essa seria uma particularização desse termo, né? Deixando o termo do uso de substâncias químicas e outras que tais, né? Em outros territórios, bem como o uso de determinadas atividades físicas do tipo radioativa, por exemplo, né? Evidentemente que está compreendido isso dentro de outros territórios. Então, essas terapias que usam o corpo têm uma série de variações em relação ao uso de movimentos, os mais diversificados, né? E também pode-se incluir estimulações as mais diversas sobre a pele, como, por exemplo, do tipo Do-in, ainda do tipo acupuntura e assim por diante. Então tem havido uma certa polêmica a respeito dessas formas de terapia, questionando-se embasamentos científicos a respeito disso. Ora, acontece que as pesquisas em geral que lidam com essas estimulações sobre o corpo trabalham com categorias de estudos que ficam sobre o próprio lugar de estímulo. Como eu já disse aqui uma vez, todo o organismo é coberto de sensores, de terminais nervosos que captam estímulos externos, esteroceptivos, ou estímulos internos, proprioceptivos, e até mesmo visceroceptivos, quando diz respeito às vísceras internas do organismo. Bem, todos esses estímulos, eles se dirigem ao sistema nervoso central, de alguma forma eles chegam no sistema nervoso central e acabam se correlacionando com as mais variadas conexões, com as mais variadas correlações entre os circuitos cerebrais. Então, os estudos científicos que procuram avaliar estímulos que estão sobre a pele não devem apenas se basear em diferenças de potencial entre um ponto e outro ponto, ou localizado na própria pele. Dever-se-ia fazer estudos que correlacionem esses estímulos com os circuitos encefálicos, com os circuitos cerebrais, porque são os mais variados circuitos cerebrais que vão trabalhar com essas formas de estímulo. E não se observa os estudos, pelo menos muito frequentemente, correlacionados a esses circuitos, mesmo porque é difícil estudar esses circuitos. Eventualmente, se alguém alegar algum estudo do tipo ressonância magnética, ainda assim isso é um estudo indireto, porque realmente é muito difícil determinar o que acontece em relação aos circuitos neuronais relacionados com essas estimulações esteroceptivas ou proprioceptivas. Então, isso falando apenas desta parte, nem estamos falando da parte eferente, da parte motora, da parte da própria motricidade. Então, simplesmente o estudo desses estímulos
seria uma coisa bastante difícil e uma coisa fantástica para tentar esclarecer como é que realmente acontece isso. O indivíduo, um dos iniciadores da neuroplasticidade, Ba-e-Rita, ele disse o seguinte: nós não vemos com os nossos olhos, nós vemos com o nosso cérebro. Portanto, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se eu quiser entender a visão apenas estudando os olhos, eu estarei limitado, embora muito importante e muito cheio de detalhes, ao órgão que capta aquilo que é enxergado, mas não ao órgão que interpreta e entende aquilo que é enxergado. Evidentemente que todos esses componentes são importantes, mas quando se trata de alguma forma de estímulo externo, seja estímulo doloroso ou de outra natureza, ou mesmo estímulo interno, ou seja, de estímulos, há que se tentar entender o que isso provoca na circuitaria encefálica, o que isso provoca nos circuitos neuronais cerebrais. Se formos ver a fundo, é apenas isso que poderá realmente explicar o que acontece com essas formas de estimulação.